irmãos e irmãs, amém? Você que está aí também na live, Deus abençoe a sua vida. Você que está com a gente ao vivo e você que vai ficar com a gente no gravado, tá bem? Você que estará com a gente também em outras mídias sociais. Deus os abençoe, sejam realmente abençoados, edificados através da palavra de Deus. Nós estamos nessa campanha dominical, uma campanha temática, com o tema Restaurando o Meu Altar. E nós vamos, sem delongas, para o texto base dessa ministração, estando em 1 de Pedro, aliás, 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 21. Então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. E porém o povo lhe não respondeu nada. Poderia sentar em nome do Senhor Jesus, meus caros irmãos e irmãs. O texto que nós lemos é um texto que fala de um período em que houve uma guerra, travou-se uma guerra ferrenha, uma guerra espiritual entre o profeta de Deus e os profetas de Baal. E o profeta de Deus era o profeta Elias, e os profetas de Baal somavam-se 400 profetas. E aí nós queremos, nessa oportunidade, estar falando a respeito do altar, o altar que estava disposto lá em cima do monte, quando eles iam através dessa batalha em que ia acontecer ali, para ver quem era o Deus verdadeiro e quem era o profeta do Deus verdadeiro. E ali haviam então dois altares. E eu quero discorrer com vocês aqui nesta oportunidade, aqui as representações do altar. Elias chega e ele depara-se com algumas representações desse altar. Primeiro, nós já dissemos em outra ministração que um altar, ele fica num outeiro, ele fica num lugar alto, ele fica num lugar de destaque, ele é exclusivo para adoração a uma deidade, ou seja, a um Deus, não exatamente ao único Deus verdadeiro, como foi o caso de Elias, mas existiam altares também a deuses pagãos, como o caso de Baal. E aqui, as representações desse altar, primeiro, tem que haver pedras, e Elias correu atrás de 12 pedras, e o número 12 é um número muito visto, é uma numerologia muito aceita em todo o Novo e Velho Testamento. O 12 indica exatamente pacto. 12 na Bíblia fala de aliança, e a gente lembra da aliança que Deus fez primeiro com Noé. E Noé erigiu um altar ao Senhor, não é? E ao erigir um altar ao Senhor, ele viu um arco-íris, e Deus fez através daquele arco-íris uma aliança com Noé, que não iria mais destruir o mundo com
fala também da aliança que Deus fizera com Abraão. E Abraão, ele serviu a Deus, e lá no altar que erigiu para apresentar o seu próprio filho Isaque, ele então, Deus fez um pacto de fidelidade com ele e disse: não faças tal com o menino, porque agora sei que tu temes a Deus. Foi feito ali uma aliança. Toda vez que você encontrar o número 12 na Bíblia, você vai se lembrar que o 12 trata-se de uma aliança de Deus com alguém na Bíblia ou com o seu povo em geral. Então 12 na Bíblia indica, primeiro, aliança. Depois indica 12 filhos de Jacó. Jacó teve 12 filhos e uma filha, então são 13. 12 filhos. Quando o Elias começa a colocar as 12 pedras ali no altar, ele estava lembrando dos 12 filhos de Jacó, que consequentemente transformou-se nas 12 tribos de Israel, compondo-se a nação de Israel, a nação eleita de Deus. Também quando Elias está procurando as pedras para colocar no lugar, ele estava lembrando de 12 pedras para lembrar dos 12 juízes que durante 40 anos estiveram fazendo um papel de cuidado do povo. Também, além dos juízes, no Novo Testamento, os 12 apóstolos. Não é à toa que Jesus escolheu, ao invés de 30, ao invés de 50, ele escolhe 12 discípulos, 12 apóstolos. Se você observar, na construção do templo de Salomão, haviam 12 portas, e as 12 portas eram abertas para receber as 12 tribos de Israel. Também havia lá no Velho Testamento as 12 cortinas dentro do tabernáculo. Então o número 12 é muito usual. Não é à toa que o Elias, ele erige um altar ao Senhor Deus com 12 pedras. Então a representação das 12 pedras nós dissemos aqui. Também Elias fez uma valeta. Para quê, meus irmãos? Por que será dessa valeta? O que representa esta valeta, em volta do altar? Para que essa valeta? Não era usual. Valeta em volta do altar não era usual, mas o Elias fez uma valeta em volta daquele altar que ele erigiu. Então valeta fala de interrupção, fala de um lugar que impede da pessoa continuar. Por que impedia de continuar? Porque ali para dentro de onde estava aquela valeta é um lugar santo, é um lugar onde estava o altar do Senhor. Então a valeta, ela indica separação do mundo. Quando você ler o texto e você estudar a respeito desta batalha que houve entre Elias e os profetas de Baal, e você viu que ele fez uma valeta, então essa valeta indica separação. A Bíblia diz que quando as almas desciam até o Seol, e lá no Seol havia 2 lugares, um lugar de tormento eterno, o inferno propriamente dito, e o outro lugar era o seio de Abraão. A Bíblia diz que havia uma vala, havia um buraco, havia um abismo intransponível entre o seio de Abraão e
o Seol, os dois no mesmo ambiente. Entretanto, havia uma separação. O de lado de cá não podia entrar e transpor para vir para o lado de lá, e nem o de lá transpor para vir para o lado de cá. O que significa valeta? Significa interrupção. Opa, você pode vir só até aqui, daqui para transpor para lá você não pode, porque tem uma valeta. O Elias construiu uma valeta ali perto do altar para indicar: os profetas de Baal não poderão adentrar para estar perto de mim quando eu estiver rogando a Deus para Deus mandar fogo. Eles podem ficar além da valeta, aquém da valeta, não. Então, o que significa? Significa também que a pessoa que transpõe a valeta, a pessoa que consegue ir para o lado de Deus, a pessoa que consegue estar próximo do altar, a pessoa que consegue estar junto de Deus, essa pessoa vai ter comunhão. Então, além da valeta, indica comunhão. Toda pessoa que está diante do altar automaticamente tem comunhão. A comunhão é algo muito importante para a vida do crente. O crente precisa viver em comunhão. O que significa então a valeta? Separação do mundo. E significa para o crente comunhão. A Bíblia fala também que foi colocado lenha. E quando você vê falar de lenha, você vê de carnalidade. Quando você vê a lenha sobre o altar, é porque toda a carnalidade é exposta e é colocada sobre o altar. O que significa lenha no altar? Significa carnalidade. A Bíblia diz que o fogo consumiu toda a lenha e também consumiu o holocausto todo e lambeu toda a água, ou seja, toda a carnalidade deixa de existir quando o crente está além da valeta, está próximo do altar, e de preferência quando ele coloca a sua carne sobre o altar para que seja queimada. A minha Bíblia diz e a tua Bíblia diz que sem lenha o fogo se apagará. O que é que nós somos para Deus? Nós somos essas lenhas, esses gravetos secos. E Deus quer o quê? Fazer o quê em nós? Ele quer atear fogo. Para quê, pastor? Para queimar toda a carnalidade e a pessoa passar a ser um crente espiritual. A Bíblia fala também que havia um novilho esquartejado em cima do altar. E o que significa o novilho esquartejado, que foi derramado o sangue do novilho? Significa o Cristo que viria posteriormente para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o sacrifício vivo, ele foi e é eternamente o sacrifício vivo da igreja e de todos quantos se aproximarem desse altar, que é o Senhor Jesus, que é o sacrifício vicário. A palavra vicário significa morte em nome de outrem. A pessoa morre por causa de outra pessoa. É isso que aconteceu com Jesus. Ele foi levado até o Calvário, que é o lugar do sacrifício, e ele foi ali crucificado e morto, mas não porque ele devia nada para ninguém, é porque o mundo inteiro devia, e ele disse: eis-me aqui, eu morrerei por eles, eu morrerei pela humanidade. E ele morreu porque eu e você não podíamos fazer nada em relação ao nosso próprio erro, ao nosso próprio pecado. Então veio Jesus, nascido de mulher, sem pecado, tornou
foi crucificado. Então, quando você vê que o Elias colocou um cordeiro, ou novilho, aliás, um novilho esquartejado em cima do altar, esse novilho já tipificava Cristo. Agora, você vai ver também no contexto do capítulo 18 de 1 Reis, que foi mandado colocar água, e foi colocado água em 4 cântaros. E toda vez que você encontrar a palavra, a designação de 4 cântaros, você vai encontrar que significa a palavra, o Evangelho de Jesus, o Evangelho que traz salvação a este mundo para todos quantos nele crerem. Então, foi colocado 4 cântaros, e 4 cântaros significa Mateus, Marcos, Lucas e João. 4 cântaros significa Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos. Você sabe que os 4 evangelhos têm também sua significação. A Bíblia diz que Mateus tem um tipo de homem, a Bíblia diz que Marcos tem um tipo de leão, a Bíblia diz que Lucas tem um tipo de boi, e a Bíblia diz que João tem um tipo de águia. São 4 faces de Cristo, designada pelos 4 evangelhos. Então, quando você vê 4 cântaros em cima do altar de Elias, fala de 4 evangelhos. A Bíblia diz que também foi colocado água, e esta água foi realmente de forma abundante. E toda vez que você vê água na Bíblia, você fala da palavra. Toda vez que você vê falar de água, você fala da pessoa de Jesus, pessoa de Cristo. Então nós estamos falando aqui nesta oportunidade das representações do altar restaurado. Por que Elias usou essas representações? Qual a razão que Elias usou essas representações? Ele usou exatamente porque essas representações tipificam Cristo, tipificam a existência do Cristo na simbologia do Velho Testamento. E a Bíblia diz então que a água foi colocada de forma abundante, mas a Bíblia diz também que após a oração, aí o Senhor Deus enviou o fogo. Eu quero dizer para você então que você vai começar a fazer a sua restauração usando os aspectos humanos, usando a sua força. Você começa com aquilo que você pode fazer. Procura uma pedra, 2, 3, 4, 5, até completar 12. Isso você pode fazer. Você vai também colocar lenha, você pode fazer. Você vai colocar um novilho, você pode fazer. Você vai colocar 12 cântaros de água, 4 vezes, 3 vezes, 12 cântaros de água. Isso você pode fazer. Mas o fogo, para ser aceito por Deus, é Ele mesmo quem vai atear o fogo no altar. O fogo tem que vir lá de cima. O fogo é Ele mesmo que manda. Eu quero dizer para você que aquilo que você pode fazer, Ele não fará. Mas aquilo que você não consegue, não pode fazer, aquilo que foge do seu controle total e da sua força, então isso Ele fará. Você não tenha dúvida que Ele fará. Você não tenha dúvida que Ele já está agindo. Se você fez a sua parte para restaurar o teu altar, não tenha dúvida, Ele está agindo para derramar sobre esse altar o fogo. O fogo só vem sobre o altar restaurado. Altar destruído não vem fogo. O fogo só vem quando a gente faz a nossa parte humana.
quando a gente corre atrás para fazer o que nós podemos fazer, que é aquilo que é possível. Mas o impossível, somente Deus pode. E aí estava sendo travada uma batalha, os homens de Baal estavam clamando, e eles não fizeram derramar fogo. E agora Elias se aproxima, 3 horas da tarde. Ora ao Deus do céu, antes de concluir a oração, o fogo lambeu o holocausto em que eles estavam, e eles tiveram que dizer, até os endemoniados tiveram que dizer: só o Senhor é Deus, só existe um Deus, só existe um Deus, e é o Deus de Israel. Naquele momento, Elias ficou muito satisfeito, porque ele conseguiu fazer com que Israel, a nação de Israel, ela todinha pudesse reconhecer que há um Deus só em Israel. Quando é que Deus vai se manifestar no teu altar e as pessoas vão crer e vão saber que há um Deus na sua vida? Quando você começar a restauração desse altar, quando você começar a lutar para restaurar o seu altar. E não é o teu pastor que vai fazer isso, não é a pastora, não é o grupo de vocal da igreja que vai fazer isso, nem muito menos os obreiros, nem muito menos as irmãs de oração, de intercessão. É você. Elias sabia que era ele que tinha que restaurar o altar. O altar estava quebrado e ele deveria restaurar. Quem deve restaurar a sua vida é você. Quem deve restaurar o seu altar é você. Tome esta posição nesta noite e restaure o teu altar. E eu tenho certeza que você vai viver afogueado, porque o fogo vai descer, o fogo vai descer, o fogo vai descer no seu altar, e você vai viver um crente afogueado. Tá bem? Deus em Cristo Jesus nos abençoe rica e abundantemente, em nome do Senhor. Deus abençoe.